Olá, alunos da Escola Estadual Maria Isabel de Melo, da cidade de Catu. Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Sandro Lúcio, da cidade de Caculé. Estou fazendo esse vídeo a convite do grande amigo professor Delmaci, que eu tive a oportunidade de conhecer nas feiras de ciências. Atualmente eu sou estudante de medicina da UFBA, do campus de Vitória da Conquista, e venho contar um pouquinho para vocês da minha história e como a educação foi essa grande chave transformadora, essa grande porta que me permitiu transformar a minha vida e a vida dos meus familiares. Eu venho de uma família humilde, de analfabetos, de agricultores, e eles nunca tiveram acesso à escola. Mas, apesar disso, eles sempre reconheceram a importância da educação, do estudo para as nossas vidas. Então, eles sempre me incentivaram a ir para a escola, sempre me incentivaram a caminhar, né, a trilhar esse caminho dos estudos. Então, eu iniciei meus estudos na escola aqui, a escola do campo, aqui na minha comunidade. Aí depois, no ensino fundamental 2, eu fui para minha cidade, ficava 17 quilômetros aqui da onde que eu moro, da zona rural, e lá eu fiz o ensino fundamental 2 e também o ensino médio, no Colégio Estadual Norberto Fernandes. Nesse colégio eu tive grandes oportunidades. Uma das oportunidades que eu tive lá foi o programa Ciência na Escola, que foi fazer projetos de pesquisa utilizando a metodologia científica para resolver problemas, né, que atingiu a minha comunidade e a comunidade ao meu entorno. A partir da metodologia científica, eu elaborei um projeto sustentável, que visava captar e armazenar água da chuva no ambiente escolar, e também a gente construiu um reservatório sustentável. Em vez dos blocos, a gente utiliza as garrafas PET, e também produzimos um cimento ecológico, feito a partir da cinza da fibra do coco, visando trazer, agregar valor ambiental, socioeconômico e também valor ecológico, né, para esse cimento. Aí com esse projeto eu tive a oportunidade de apresentar ele em algumas feiras de ciências, e também eu fui vencedor do segundo lugar do Prêmio Jovem Cientista no ano de 2018, com esse trabalho. E a minha trajetória até a faculdade de medicina foi um pouco longa. No ano de 2018, quando eu terminei o ensino médio, eu já vinha com essa vontade de tentar medicina. No ano de 2015, mais ou menos, eu comecei a cuidar da minha avó, que ela tinha alguns problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, problemas de coração e depressão. E eu fazia a aplicação dela da insulina, fazia a aferição da glicemia e também da pressão arterial. E cuidava dela, né? Ia com ela nos médicos, acompanhava ela nas consultas. E isso acabou que eu fui tomando gosto, né, pela medicina. Então, quando eu terminei o ano de 2018, né, no ensino médio, eu prestei o Enem tentando essa vaga. E nessa época, uma frase que me chamou muita atenção foi a frase de Charles Dickens, que era um escritor inglês, onde ele falava que a nossa vida não teria sido em vão se a gente pudesse aliviar o fardo de outras pessoas. E justamente era isso que eu estava fazendo com minha avó, tentando, de certa forma, aliviar o fardo dela. E isso que a medicina e várias outras profissões também proporcionam, né? É poder aliviar o fardo de outras pessoas. Então, eu tentei no ano de 2018, mas não consegui. Também tentei o Enem em 2019, não consegui. Tentei em 2020, também não consegui. Aí no início de 2020 eu comecei a fazer biologia também na UFBA, no campus de Vitória da Conquista, porque também era uma área que me chamava muita atenção, eu gostava muito. E eu tive muitas oportunidades também, né, através da biologia, e que eu acho que foi essencial também para a aprovação em medicina. Eu fiz 3 semestres, mas os 3 semestres foram online, por conta da pandemia, eu tive que retornar para casa. Mas esse momento foi importante porque eu pude conciliar os estudos do Enem e os estudos da faculdade. Então, eu continuava estudando, né, tentando o Enem.
E no início foi um pouco difícil, porque eu não tinha acesso à internet, aí umas professores me doaram alguns módulos de cursinho para poder estudar. Aí depois, com a pandemia, o acesso à internet aqui na zona rural ficou um pouco mais fácil. A gente pôde instalar a internet aqui em casa, e o que facilitou, né, os meus estudos. Aí no ano de 2021 eu fiz o Enem, saiu o resultado no início do ano de 2022 e eu fui aprovado na UFBA em Conquista. Aí eu tranquei a faculdade de Biologia e comecei a fazer o curso de Medicina. Então o que eu queria deixar para vocês é que nunca desista dos seus sonhos. Apesar de todas as dificuldades, de todas as barreiras que a gente vai enfrentar, por sermos estudantes de escola pública, às vezes a gente enfrenta muitas dificuldades, falta de materiais. A gente tem muita coisa boa, mas também tem muitas coisas, é preciso reconhecer, né, que a escola pública oferece muitas oportunidades para os estudantes, mas tem alguns pontos ainda que estão deficientes e que precisam de melhorias. Mas é preciso ter muita resiliência nesse processo e nunca desistir dos seus sonhos. Sempre lembrar, né, do propósito, lembrar do porquê você está correndo atrás dos seus sonhos, do porquê você iniciou. E sempre eu me lembrava, né, do porquê eu tinha começado os estudos, tanto por conta da minha avó, tanto como para dar um retorno para minha família, pelos esforços que eles faziam. Meu pai sempre falava, filho, eu estou dando o duro aqui na roça e você dá o duro aí na escola. Então eu tinha essa vontade, né, de poder dar esse retorno para eles. Então que vocês tenham muita resiliência para enfrentar essas barreiras, enfrentar esses muros e entender que também os erros fazem parte do percurso. Tem dia que a gente vai acordar um pouco desmotivado, mas é preciso lembrar, né, do propósito para trazer aquela motivação, trazer aquela disciplina, né, para a gente estudar e ir em busca dos nossos sonhos. É importante também entender que a realidade no qual nascemos, na qual estamos inseridos, não vai determinar onde a gente vai chegar, mas é o nosso esforço, a nossa força de vontade. Porque não adianta estarmos nas melhores escolas, termos os melhores materiais e não termos a força de vontade para correr atrás dos nossos objetivos. Então, é importante a gente ter consciência do lugar onde a gente vive, onde a gente está, as ferramentas que a gente tem e usar dessas ferramentas ao nosso dispor. E entender, né, saber o potencial que existe em cada um de nós, porque somos jovens e tem aquela frase, né, que os jovens são o futuro da humanidade. Mas é preciso entender que os jovens, eles são o futuro, mas também eles são o presente, porque a gente começa a construir o futuro hoje. Então a gente tem que ter essa consciência de que devemos começar a construir o nosso futuro no agora. Então não esperar para amanhã, mas colocar a mão na massa hoje. É importante também entender que o lugar onde eu cheguei, vocês podem ir além, podem ir muito além do que eu cheguei. Então basta ter força de vontade, basta ter coragem e correr atrás dos seus sonhos. Espero que esse vídeo tenha incentivado um pouco vocês e que vocês tenham força de vontade, que tenham garra, que tenham perseverança nessa caminhada. Estou aqui na torcida e desejo muito sucesso a cada um de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.